Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs. Hoje eu vou estar lendo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir, que diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os teus inimigos. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o Deus nosso, não lançastes tu fora, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teus amigos, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, e a espada e o juízo, pestes ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passaste Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante este grande multidão. Quem vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui, irmãos, nós vemos essa história da vitória que o Senhor concede a Josafá, o rei Josafá. Aqui, irmãos, nós vemos que os moabitas, eles se aliaram, eles se juntaram com com os amonitas e com os edomitas, eles se uniram para invadir Judá. Eles tinham aquele objetivo de cruzar, o que hoje é a região do Mar Morto. Nesse momento aqui, a Bíblia vai nos falar, ela nos relata essa história de Josafá. A palavra do Senhor, ela vai nos falar sobre a palavra aqui vai nos falar sobre a história do rei Josafá. Fala que ele se sentiu medo e ele se propôs a buscar ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que o rei Josafá, ele proclama um jejum no reino de Judá, e todo o povo, ele se compromete em buscar a presença de Deus, buscar o reforço do Senhor, o auxílio do Senhor. Então Josafá, ele entra e reúne todos esses povos, os homens, as mulheres, as crianças, até mesmo as crianças de colo, e eles põem em frente o pátio. Fala aqui que ele coloca todos em frente o pátio novo, e eles começam a orar ao Senhor, no templo do Senhor. E fala aqui a palavra do Senhor, que o Senhor responde eles através da vida de Jaziel. E fala que Jaziel, ele era um levita, descendente de Asaf. Aqui, irmãos, nós vimos que o Senhor, ele usou Jaziel para poder trazer a palavra de Deus, para trazer a resposta para Josafá e ao povo. Então eles começam a se acalmar, eles começam a contemplar a salvação do Senhor. E aqui Deus é quem iria pelejar por eles, era o Senhor que ia pelejar aquela batalha. Aqui, irmãos, nós vemos aqui que quando alguém se levanta contra nós, quando pessoas, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. As pessoas são usadas por influências malignas. Então nós não devemos olhar com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Em todas as questões da nossa vida, qualquer luta, qualquer afronta, qualquer situação, nós devemos olhar com os olhos espirituais, porque a própria palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra sangue, nem carne, Mas aqui, irmãos, quando nós vemos o Senhor falando essa palavra aqui, nós temos que ter discernimento. Então, nós vemos que Josafá, ele não foi buscar a ajuda de um amigo, ele não foi tentar fazer uma aliança, que não dava nem tempo. Muitas das vezes o inimigo, quando ele se levanta contra a nossa vida, ele não dá nem tempo mesmo de nós buscar uma ajuda, um auxílio, comentar com alguém. A única coisa que nós, muitas das vezes, vai ter tempo é de buscar ao Senhor.
muitas das vezes em pensamento, muitas das vezes, dependendo do tempo, buscar socorro na oração. Então, irmãos, foi isso que aconteceu na vida do rei Josafá. Nós vemos aqui que ele se pôs em buscar o Senhor, e não somente ele, irmãos, fala que ele pôs todo aquele povo, até mesmo as crianças, as de colo, todos ficaram em frente ao templo ali, em frente ao pátio, e eles começam ele proclama esse jejum, eles começam a jejuar, eles começam a orar, eles começam a buscar, a clamar, e aqui nós vemos, onde eu li aqui, ele faz essa oração para o Senhor. Josafá, ele começa a falar com o Senhor, ele começa a se abrir. Nós vemos aqui, irmãos, que quando nós pedimos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ser objetivos, bem claros ao Senhor. Por mais que o Senhor, ele sonda o nosso coração, por mais que o Senhor, ele conhece todas as situações, o Senhor conhece a nossa vida, conhece tudo à nossa volta, o Senhor, ele é poderoso, fala a palavra do Senhor que ele é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor está em todo tempo, a todo lugar, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas nós, quando nós pedimos algo da parte do Senhor, nós temos que ser claros, nós temos que ser objetivos. E foi o que o rei Josafá fez. Fala aqui, irmãos, que ele fala para o Senhor. Nessa oração, Josafá, ele põe de pé ali, com aquele povo, com aquela congregação, e ele começa a orar. E fala que o Senhor era o Deus dos céus, que o Senhor dominava sobre todos os reinos, sobre todas as gentes. E é o que eu estava falando, o Senhor tem força, tem poder, e ele começa a declarar. Não é o Senhor que é o Deus do céu, que tem força, que tem poder, e nada possa resistir. E ele fala, porventura o Senhor não é Deus nosso, a qual lançasse fora os moradores dessa terra, e livrou o povo de Israel, e deu para Abraão como semente. Fala aqui que desse semente a Abraão, teu amigo para sempre. E ele fala aqui que o Senhor fez essa promessa para o povo. O Senhor faz a promessa para o povo. No verso 9 vai dizer, se algum mal nos sobrevier, e a espada e o juízo, pestes ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, irmãos, o Senhor faz uma promessa, uma aliança com aquele povo, com o povo de Israel, que se caso viesse sobre eles algum mal, a espada, o juízo, alguma peste, alguma fome, o próprio Deus iria adiante deles. Fala aqui que o Senhor, ele iria pelejar a favor daquele povo. Essa era a promessa do Senhor. Então o Senhor fala que se o povo clamasse a ele naquela casa, se aquele povo pedisse ao Senhor, clamasse ao Senhor, o Senhor os livraria, o Senhor ouviria e livraria. Então ele estava falando aqui uma verdade para o Senhor. Não era algo que ele estava inventando, não era algo em situação de desespero, não. Ele sabia o que ele estava falando. Então ele fala, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisses que passasse a Israel, quando vinha na terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão um pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Então o Senhor fala, olha, quando veio o povo de Israel, o Senhor não permitiu que eles passassem por eles e destruíssem. Eles desviaram e não destruíram esse povo. Mas eis que eles vêm nos dar o pago, vindo lançar fora da herança daquilo que o Senhor fizeste nos herdar. Então o Senhor fez aquele povo herdar a terra. Mas aquele povo, eu creio que eles não ficaram contentes com isso. Eu creio que por mais que eles não foram destruídos, foram exterminados, mas eles ficaram observando o momento certo de atacar, de vingar, o momento certo de destruir o povo de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que foi o que aconteceu. Eles, do nada, eles se levantaram contra o rei Josafá, contra o povo de Judá. Fala aqui que eles se aliaram com outros para poder vir contra. Então, irmãos, nós não sabemos que tamanho do gigante nós estamos enfrentando muitas das vezes. Uns se aliam com outros, outras vezes é calúnia, é difamação, é murmuração, é levantes que nós enfrentamos, e uns se aliam com outros para poder nos destruir, porque algo incomoda eles, algo que o Senhor tem nos entregado, alguma bênção, as promessas que Deus tem nos entregado, isso causa perseguição, isso causa inveja, isso causa, muitas das vezes, as pessoas perseguem muitas das vezes só por nós carregar a presença do Senhor. Então, por carregar a presença do Senhor, por ser parecido com o Cristo, somos perseguidos.
E foi aqui que aconteceu com Josafá. Então fala aqui que Deus, ele pergunta a Deus, no capítulo 20, verso 12, ele fala: Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante a esta grande multidão, quem vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, nós sabemos que quem nos julga é o Senhor, nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E mesmo que o rei Josafá quisesse lutar com esse povo, quisesse guerrear, não tinha como. Como ele fala aqui, esse povo era uma grande multidão que vinha contra eles. Não tinha como ele lutar e se preparar. Ele não teve tempo de se preparar contra aquele ataque. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele teve a reação correta. Ele se pôs a buscar o Senhor, proclamou o jejum e ele passou segurança para aquele povo. Nós vemos aqui, irmãos, que ele falou: nós não sabemos o que faremos. Ele foi sincero para o Senhor, ele abriu o coração para o Senhor, ele falou: não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então ele tinha confiança que o Senhor é quem pelejaria a favor dele. Ele sabia quem ele estava buscando, tanto é que ele falou que o Senhor, é na mão do Senhor que estava a força e o poder, e nada podia resistir. Então quando ele faz essa oração, nós vemos o tamanho da fé e da confiança do rei Josafá. E aqui ele continua falando: e todo o povo de Judá que estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E aqui vai dizer, irmãos, que ele era um dos levitas. Então, irmãos, o Senhor, ele levanta quem ele quer, ele escolhe quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele fala da maneira que ele quer. E ele usa esse servo do Senhor aqui. Ele veio, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele traz a mensagem. Fala aqui que ele fala para aquele povo, os moradores de Jerusalém, e para o rei Josafá. E ele diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que maravilha, irmãos, o Senhor, ele acalma aquele povo. A palavra do Senhor traz aqui uma orientação e traz também, irmãos, uma calmaria para aquele povo, uma tranquilidade, uma segurança para aquele povo. O Senhor fala: não tem mais nem vos assusteis. Então isso aqui, o Senhor está tranquilizando o povo. E o Senhor, ele fala com o povo: olha, não precisa pelejar, a peleja não é vossa, senão de Deus. Então o próprio Deus, ele estava pegando aquela causa ali, porque aquele povo, ele estaria perseguindo o próprio Deus. E aqui o Senhor fala: amanhã descereis com eles. Então o Senhor dá a ordem aqui para eles o que eles deveriam fazer. O Senhor orienta eles o que deveriam eles fazerem. E o Senhor fala no versículo 17: nessa peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, irmãos, muitas das vezes, quando o inimigo se levanta contra nós, muitas das vezes é bem maior aquilo que está se levantando, irmãos. Se nós for lutar com a força do nosso próprio braço, com o nosso próprio jeito de pelejar, de lutar, nós perderemos com certeza. Mas quando nós colocamos nossa confiança no Senhor, como nós fazemos com Josafá, colocando os olhos, pondo os olhos em Deus e entregando nas mãos de Deus, nós estamos agindo corretamente. Porque nós não conseguimos lutar com as nossas próprias armas, nós temos que revestir das armaduras de Deus, né? Igual fala a palavra do Senhor, para nós nos revestir com as armaduras de Deus e nos achegar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, quando nós fazemos todo preparo, como nós vimos aqui, eles se prepararam, eles se posicionaram, e é o que nós devemos fazer no dia de hoje. Nós temos que preparar, nos posicionar e esperar a intervenção de Deus, porque não tem o que fazer. A única coisa que cabe nós a fazer, que está no nosso alcance, é orar, é jejuar, é vigiar, é buscar a face de Deus, é colocar a nossa confiança no Senhor, é perseverar. Mas quem irá trazer para nós a vitória, quem irá pelejar contra os nossos inimigos é o próprio Deus. Porque a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor. Então o Senhor pelejará ao nosso favor.
foi o que aconteceu aqui na vida de Josafá. Fala que o povo, o Senhor pelejou a favor daquele povo. E o Senhor deu a vitória para aquele povo. Fala aqui que eles também prepararam para poder adorar o Senhor. Eles levantaram levitas. Fala aqui que eles começaram a clamar e adorar o Senhor em alta voz. E durante aquele percurso, irmãos, eles também adoravam. Então nós devemos adorar, nós devemos continuar adorando a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque aqui, até então, o Senhor não tinha dado a eles ainda a vitória. Mas nós vemos aqui que nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não somente pelo que Ele faz. E aqui foi o que aconteceu. Eles levantam ali e eles saem ali pelo deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vos moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, quando nós cremos em Deus, nós estamos seguros. Quando nós cremos nos seus profetas, prosperareis. Aqui, se eles tivessem ignorado a voz de Jaziel. Então, irmãos, se eles tiverem ignorado a voz de Jaziel, eles tivessem ignorado aquele Espírito do Senhor que tomou Jaziel na congregação, eles não sabiam, eles não teriam um direcionamento, eles não teriam uma providência divina, eles não teriam uma intervenção de Deus, porque eles teriam ignorado a ajuda, o auxílio do Senhor. Mas nós vemos que não, eles deram crédito à voz de Jaziel, porque fala que quando Deus usa alguém, o nosso espírito testifica com o outro espírito. Nós devemos provar se o espírito provém de Deus. Então aqui, com certeza, eles sentiram que aquela palavra veio da parte do Senhor e eles confiaram. Então, irmãos, ele pega esses conselhos e por eles pegar e crer no profeta, crer em Deus, eles prosperaram. Então nós vamos prosperar quando nós damos ouvido e crédito à voz do Senhor. E ele aconselha aquele povo, ele ordena aqueles cantores para cantar e louvar ao Senhor. E eles reconhecem a majestade santa do Senhor. E eles começam a louvar. E eles começam a adorar a benignidade do Senhor que dura para sempre. Então, irmãos, todo o tempo nós vemos aqui que Josafá, ele reconhece a magnitude do Senhor, a benignidade do Senhor, a majestade do Senhor, a força e o poder do Senhor. E ele sabia que nada, quando o Senhor está à frente da guerra, o Senhor está à frente da situação, nada pode resistir. E então, irmãos, no versículo 22, fala aqui que eles começaram a jubilar e louvar ao Senhor e pôs emboscadas contra os filhos. Fala aqui que o próprio Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir. E eles vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de montanha de Seir para o destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Então, irmãos, o Senhor, ele mesmo coloca a emboscada e fala aqui que uns começam a guerrear um contra os outros e eles são desbaratinados. Então eles mesmos começaram a se confundir, a ser desbaratinados, eles mesmos começaram a se destruir. Quando acabou tudo aquilo, irmãos, fala que ficaram só os cadáveres mortos lá. E Josafá encontra aqueles despojos. Eles encontram aquela abundância de fazenda e cadáveres e abundância de objetos preciosos. Então o Senhor peleja a favor dos teus servos. O Senhor pelejou a favor de Josafá e deu eles a vitória. E eles saíram vitoriosos. Então nós também sairemos vitoriosos na peleja quando o Senhor peleja a nosso favor. O Senhor, ele desbaratina os nossos inimigos, ele destrói os nossos inimigos por amor de nós. Então, irmãos, fala aqui que eles continuam ali a adorar e louvar ao Senhor. E eles clamam ao Senhor e colocam o nome daquele vale Beraca. Até o dia de hoje se chama Beraca. Então, irmãos, aqui nós vemos que aquele povo de Judá, aquele povo de Jerusalém e Josafá, eles ficaram alegres, eles começaram a se alegrar cada vez mais acerca do que o Senhor tinha feito na vida daqueles inimigos. Aqui nós vemos que eles foram aqui em Jerusalém, eles foram com alardes, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor e veio aquele grande temor, porque Deus, ele tinha pelejado a favor daquele povo, a favor daquele reino.
Então, irmãos, fala aqui que aquele povo em volta, todos que ouviam falar sobre esse assunto, eles temiam. Fala aqui que aquele povo, eles começaram a ouvir, a falar sobre esse assunto, que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o Senhor tinha dado a vitória para o rei Josafá. Fala que Josafá ele ficou quieto e o Senhor, Deus deu eles repouso a todos ao redor. Então fala que eles teve paz. Eles começaram a ter paz ali durante esse período, porque o Senhor tinha dado a eles vitória, eles descansaram, eles teve paz durante um bom tempo. E vai falar aqui a palavra do Senhor, que Josafá, ele teve a orientação do Senhor, ele ouviu a orientação de Deus e ele colocou em prática e ele foi vitorioso. Então, da mesma maneira, nós devemos ser como Josafá na hora que se levantar alguma guerra, quando se levantar alguma peleja contra a nossa vida. Por mais que seja pessoas, mas como eu falei, nós devemos observar que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Então quem peleja contra nós está pelejando com o nosso próprio Deus. Então é em Deus que nós temos que buscar a força, é em Deus que nós temos que buscar o auxílio, e é em Deus que nós vamos receber a nossa vitória. Amém, irmãos? E eu creio que cada um, se for se posicionar, se crer na palavra do Senhor, der crédito à voz do Senhor, irá ter a vitória na mesma proporção que Josafá teve. Eu creio que da mesma forma nós teremos essa vitória, porque o Senhor ele vai nos ouvir e ele irá nos livrar. Amém, irmãos? Que os irmãos possam abrir o coração, receber essa palavra e que essa palavra venha te edificar nesse dia.